Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Então hoje temos mais um episódio da série Descomplicando o Lean. E o tema de hoje é o famoso PCP. Você sabe o que é o PCP? Se não, vem comigo. Bom, para aqueles amigos que já têm experiência em fábrica, trabalham em fábrica, ou então estão estudando engenharia de produção, ou são engenheiros de produção, o PCP é um termo muito comum, que significa Programação e Controle da Produção, ou então o PPCP, que é Planejamento, Programação e Controle da Produção. Mas, apesar de ser um termo muito comum nas empresas, é muito comum também chegarmos em empresas que não utilizam o PCP ou então o PPCP de uma forma integral, uma forma completa ou até uma forma eficiente. Por isso que eu preparei esse vídeo. É muito comum a gente ver nas empresas somente a programação e não o controle da produção. O planejamento, então, é mais difícil ainda. Então, eu gostaria de passar pelos 4 itens. Primeiro, planejamento de produção. O que seria planejamento? Planejamento, ele vem mais de uma forma estratégica. O primeiro passo é você entender qual que é a sua capacidade produtiva e qual que é a sua expectativa de venda. Então, a empresa quer lá faturar no ano 3 milhões, 5 milhões. Quanto que eu preciso ter de capacidade produtiva para conseguir atingir esse faturamento? Quantas pessoas, quantas máquinas, quantos turnos eu preciso ter? Eu preciso saber, então, qual que é a minha capacidade necessária para gerar esse faturamento. E para isso, eu utilizo o planejamento de produção. E o planejamento dessa produção, ela vai muito além do que somente essa capacidade produtiva. Eu preciso saber qual que é o estoque que eu preciso ter, tanto de matéria-prima e de produto acabado, para conseguir atingir esse faturamento, esse desejo de venda. Então, para você conseguir fazer isso, você precisa planejar os seus estoques, você precisa ter toda a lista de materiais que vai, todas as estruturas, e aplicar a engenharia de produção para que você consiga fazer esse desdobramento tanto do faturamento do ano, que seria a produção do ano, e trazer isso para mês, depois para semana, depois trazer isso para dia. Você ter isso bem planejado e saber quais são os momentos que eu vou gerar mais estoque do ano, em quais momentos que eu vou ter um estoque um pouco mais baixo. Isso estrategicamente falando, em termos de planejamento da produção. Uma vez então que você planejou a produção, você tem isso bem determinado, qual vai ser sua capacidade produtiva, seus estoques, entra a parte da programação. Ou seja, você precisa saber qual que é o formato que você vai programar a fábrica, qual que é o sistema de coordenação que você vai utilizar, se ele vai ser empurrado, se vai ser puxado, se vai ser com Kanban, se não vai, enfim. Não existe o certo e o errado, existe aquele que o Lean acredita ser mais eficiente, que é uma produção puxada via Kanban, mas também existem outras empresas que conseguem bons resultados com outros tipos. Eu sempre sou do grupo, do time Kanban, tá? Uma vez que você determinou, então, como vai ser seu sistema, como que você vai sequenciar aquela fila enorme que você tem de ordens de produção, qual que vai ser a sequência, qual que vai primeiro, qual que vai em segundo lugar, qual que vai em terceiro. Aí também entra uma decisão estratégica gerencial. É muito comum nas empresas a gente entrar e ver que a forma de sequenciamento e o tamanho do lote de fabricação são para beneficiar o custo unitário. Como a gente vem de uma filosofia para reduzir ao máximo o custo unitário, então a gente vê muitos grandes lotes e um sequenciamento que não beneficia normalmente o fluxo. O Lean, ele já visa o quê? Devemos sempre priorizar o fluxo. Ou então, eu posso perder um pouco no custo unitário da peça, mas eu não vou gerar superprodução, eu não vou gerar estoque e não vou gerar espera dos processos subsequentes. O que é muito comum a gente ver em fábricas com montagem, a montagem está parada porque está esperando itens que existem em grandes lotes ali, que esses grandes lotes eles só existem para reduzir o custo unitário ao máximo. Uma vez então que a gente passou pelo planejamento, pela programação, agora vem a parte do controle. O controle é aquilo. O realizado foi feito conforme o planejado? Como que foi feito isso?
Então é aí que eu vou monitorar os meus pedidos dentro do prazo, aí que eu vou monitorar o meu OEE, ou seja, a minha eficiência, a minha produtividade. A minha equipe está produzindo no tempo que eu planejei? Como que está a minha produtividade da fábrica? É nesse item que é feito o follow-up da fábrica, que é feito o monitoramento das ordens de produção e dado feedback. Então é a parte que a gente vai controlar todo o planejamento e a programação para ver se ela está sendo seguida e se ela está sendo efetiva e eficiente, conforme aquilo que foi modelado lá atrás, que foi planejado lá atrás. Tá certo? Quando a gente fala entre produção empurrada e puxada, é muito comum na empurrada você ver isso só após um mês, né? Você vai ver aquele nível macro de que a produção ela não necessariamente é aquilo que vendeu. Então, é muito comum em empresa que faz a produção empurrada não monitorar pedidos dentro do prazo. Mas, ao meu ver, e aos olhos do Lean, isso é mais importante você monitorar pedidos dentro do prazo, porque isso agrega valor para o seu cliente, em vez de você ficar monitorando o seu custo unitário de produção. Em resumo, o PPCP, ele é o cérebro da fábrica. Ele que vai decidir o que vai ser feito, onde vai ser feito, quando vai ser feito. Bom, pessoal, por hoje seria isso. Eu agradeço imensamente a presença de todos. Até a próxima. Um grande abraço.